Oi, amiga! Bem-vinda a mais um episódio do Gazeta.fm. Bebam água, tá? Porque eu não estou bebendo água e eu estou com a garganta ruim já tem 2 semanas. Minha voz agora tá melhorzinha, mas eu estava com a voz da Maia Massafeira. Tava falando toda assim, ó. Meu Deus, ô gente, ô Joyce, fala pra mim, Joyce. Eu tava assim. Cara, essa semana eu tô numa semana meio complicada. Por quê? Fim de período, estou ficando maluquinha da cabeça, tá? Com tanta coisa pra entregar. E ao mesmo tempo, sabe quando você faz muita coisa, mas aí você para pra descansar e você fica, meu Deus, eu estou sendo uma vagabunda. Eu não estou fazendo nada. Eu sou meio que assim. Eu faço muita coisa. Aí se eu paro pra descansar, eu sou a pior pessoa do mundo. Meu Deus. Temos que parar de ser assim. Menina, também uma coisa que eu tava pensando muito esses dias é de como a gente deixa de fazer as coisas pelo que os outros vão pensar, sabe? Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, que é Quem é Você, vai lá assistir, tá? A gente tá puxando um gancho desse episódio. Mas eu, Ingrid, eu nunca fui comunicativa. Eu sei, né? Eu falo pra cacete agora, mas eu nunca fui assim. Quando eu era criança, ai, tem negocinho no outro. Eu era total bicho do mato. Eu juro por tudo. Eu não falava. Gente, vocês não estão entendendo. Tipo assim, eu não falava. Eu tinha muita vergonha de fazer qualquer coisa. Eu lembro de uma situação, eu tava com a patroa da minha mãe, a Denise, a gente tava no shopping. Ela falou, ela tava com a Marina recém-nascida. Ela falou, vai ali pedir pra gente enquanto a gente senta, porque eu tô com a Marina, né? Ela é recém-nascida e tal. E eu, tipo assim, eu travei. Eu lembro que eu travei e eu ficava, tipo assim, eu não quero pedir, eu não sei pedir a batata recheada, meu Deus. E eu fiquei assim, na fila, eu olhando pra moça e a moça olhando pra mim, eu tipo, eu vou chamar a Denise pra falar com você, tá? De tão envergonhada que eu era, tipo, a gente, nível absurdo. E eu fui desenvolvendo a minha comunicação. Eu entrei na escola, no ensino fundamental 2 eu ainda era um pouco, tipo, meio timidazinha. Isso continuou, tipo, do sexto ao nono ano. Eu não fazia o que eu queria por medo do que as pessoas iam pensar. Igual também meu cabelo. Eu lembro que quando eu aceitei meu cabelo cacheado, sempre usei ele amarradão aqui, assim. E a gente fazia trança, porque eu era uma criança muito fácil de pegar piolho. Então, eu botava o rabicó, minha mãe fazia, minha mãe puxava aquele cabelo, mas puxava de uma forma. Meu Deus, minha testa, não sei como é que eu não cresci. Botava muito gel aqui na frente. Quando eu entrei no sexto ano na escola, eu comecei a ver que as meninas usavam cabelo cacheado, tipo, armado e bonitão. E eu fiquei, nossa, cara, que lindo, né? Tipo, muito bonito isso. E foi aí que eu comecei a olhar outras meninas e falei, nossa, se elas podem, eu também posso usar o meu cabelo assim. E eu comecei, tipo, a pesquisar na internet, tipo, hidratação, finalização. E eu comecei a usar meu cabelo mais natural, assim, tipo, cacheadão. E aí todo mundo começou a elogiar aquilo, né? Você faz um negócio e você é aprovado pela sociedade, você tem mais coragem de fazer ainda. E aí, quando eu tive essa aprovação dos colegas da escola, eu falei, eu estou arrasando. Todo mundo acha meu cabelo lindo, meu cabelo é o mais bonito dessa escola. É aquilo, é muito mais fácil quando a gente tem aprovação dos outros. A gente fazer o que a gente quer. Tinha coisas que talvez eu não teria aprovação das outras pessoas. E eu ficava tipo, talvez não vou fazer, porque, né? Não sei. Igual, eu sempre gostei muito de fazer teatro. Sempre gostei. É o meu sonho ainda fazer teatro profissional. Mas vamos com calma. Uma coisa de cada vez. E eu lembro que no nono ano foi quando eu fiquei um pouco sozinha ali na escola. Porque eu também sempre tive disso. Antes das pessoas me excluírem, eu me excluo primeiro. Porque eu não vou deixar ninguém me excluir. Então eu me excluía muito. Porque eu tinha medo de ser excluída. Então acabava que eu falava, eu vou ficar sozinha, porque eu quero ficar sozinha, do que as pessoas vão me excluir. Gente, total, tipo, insegurança e cabeça de adolescente, né? Teve um negócio de teatro na minha escola. Eu falei, ai, eu não falo com ninguém mesmo. Vou. Vou fazer esse negócio, me chamaram, blá. Falei, eu tinha uma fala. Mas assim, era uma fala. Aí eu fiz teatro, fiz dança, a gente apresentou teatro, a gente apresentou dança. E eu participei de um concurso de redação. Que eu ganhei esse concurso de redação. Eu sempre estudei escola pública, né? Eu falei pra vocês. E aí teve um projeto do governo, que foi o ano de Rock in Rio. E aí a redação que ganhava na escola participava. E aí várias escolas ganharam esse concurso. Várias pessoas, né? Então a gente ganhou ingresso pro Rock in Rio. Aham. Aí eu fui pro Rock in Rio, assim, né? Toda pimposa. Só que foi só aí que eu comecei a ter esse gás de fazer realmente o que eu queria.
Porque até então, sempre muito tímida, sempre impor os meus limites, meu amor. Nunca nessa vida. Quando eu fui pro primeiro ano do ensino médio, foi quando veio a pandemia. E eu tava nesse primeiro ano do ensino médio, eu falei, cara, escola nova, pessoas novas, eu vou fazer o que eu quero, eu vou falar com quem eu quiser, vou começar a me soltar. Pandemia. Falei, fudeu. Puta que pariu, eu vou morrer. Não fiz o que eu queria fazer por insegurança. E é isso aí. Que foi quando eu comecei na internet. Eu falei, quer saber? Eu não vou morrer sem antes tentar o meu sonho. Então foi aí que eu comecei a fazer as coisas que eu queria fazer, não o que os outros queriam, sabe? Só que eu acho que isso de não agradar os outros é um processo. Porque, querendo ou não, a gente depende muito da validação do outro, sabe? Gente, nós somos seres humanos. O ser humano é complicado, o ser humano é complexo. Só que mesmo assim, quando a gente faz o que a gente quer, às vezes a gente vai dando passinhos de tartaruga. Igual, comecei na internet. Mas eu ainda precisava mandar sempre pras minhas amigas e, tipo, tô passando vergonha? Tipo, tá legal? Tá bom. Se tiver ruim, você me fala. Mas aí, aos pouquinhos, eu fui tirando isso. Hoje em dia, eu só mando pra Tamires, porque ela me ajuda na internet. Então, ela é minha assessora, ela precisa saber o que eu tô fazendo. De resto, meu amor, se você não gostar, se eu for flopar, vou fazer o quê? A internet também é muito instável, né? A gente pode estar lá em cima em um dia e no outro dia a gente tá aqui, ó, aqui embaixo, que é o meu caso, tá? Não vou mentir, estou bem flopadinha. Eu fico pensando, olha isso, pensando também no que os outros vão pensar. Fico, cara, eu tenho 30 mil seguidores e eu tô muito flopada. As pessoas vão achar que eu comprei seguidores. Não comprei, tá? Foi da época que eu fazia challenge. Medo do que os outros vão pensar. É muito aquilo, né? A gente se priva muito de viver por medo do que as pessoas vão achar ou medo de ser reprovado, sabe? Uma vez, ano passado, acho que foi ano passado, que eu viajei sozinha e fui pra Búzios. E falei, cara, eu vou sozinha pra Búzios. Ninguém quer ir comigo, eu vou sozinha. Fiquei no hostel, onde só tinha uma brasileira e o resto era argentina. Pra mim virar naquilo ali, meu amor, eu que não falo espanhol, nossa, foi um pouco difícil. Me deu aquele medo, óbvio, porque por mais que eu estava no Rio de Janeiro, eu estava com pessoas que não são da minha cultura, que não falam a minha língua. E eu fiquei tipo, ai, cara, tipo aquela insegurançazinha, sabe? Aquele medinho. Mas eu falei, eu não vou deixar esse medo, essa insegurança me parar. Eu lembro que eu estava deitada assim na cama do hostel, já era de noite. E eu falei, e tava todo mundo lá fora. Eu falei, cara, com a minha amiga da época, eu falei, eu não vou sair daqui, eu vou ficar das 6 às 9 eu vou ficar aqui até eu dormir. Pensei, Ingrid, para de palhaçada, você tá com pessoas diferentes, você pode aprender, tipo, coisas novas. Vai lá pra fora. E eu fui lá pra fora. Assim, a gente numa mesa, eu não entendia nada que elas falavam, mas elas tentavam me enturmar mesmo assim, sabe? Mesmo eu não entendendo, e o que eu entendia, eu pra elas acharam que eu tava super. E acabou que no final do dia foi muito bom. Eu ensinei português pra elas, elas me ensinaram espanhol, eu mostrei o funk pra elas, eu ensinei elas a dançarem funk. Acabou que, tipo, foi muito legal e eu não fiquei com medo do que elas iam pensar. E, tipo, nossa, essa burrinha que não sabe falar espanhol. Meu amor, você está no meu país, você que fale português pra começar, sabe? Então foi muito legal. E eu não fiquei, tipo, pensando no que os outros iam pensar, de me ver sozinha na praia, de me ver comendo sozinha, porque eu comi sozinha, tipo, eu fui pra Rua das Pedras e eu comi sozinha, andei sozinha. Eu fiz uma caricatura e eu pedi pros outros me gravarem, tipo, e é isso aí. Eu não tinha ninguém comigo, eu pedi pros outros. E foi, gente, juro por Deus, foi a melhor experiência da minha vida. Foi viajar sozinha. Porque você faz as coisas na hora que você quer. Não fica ninguém reclamando no seu ouvido. Você vai embora na hora que você quer. Você vai pra onde você quer. Você fala com quem você quer. É a melhor experiência da vida. Eu recomendo pra todo mundo viajar pelo menos uma vez na vida sozinho. Porque é maravilhoso. Você acaba se desprendendo muito do que os outros vão pensar, sabe? Porque você tem que fazer muitas coisas sozinho. A gente tem costume de achar que as pessoas estão ligando muito para o que a gente faz. Sendo que, meu amor, ninguém liga. Foi o que eu falei no primeiro episódio. Às vezes as pessoas podem olhar, podem julgar, mas elas vão esquecer em menos de 10 minutos. Ou então elas vão lembrar e vai ser uma história que elas vão rir, mas assim, você vai deixar de fazer o que você quer por medo se alguém vai usar a sua história para ficar rindo. Meu amor, pelo menos você viveu. Quem tá rindo da sua história nem tá vivendo. Tá, tipo, tá usando a sua história pra fazer um momento feliz. Meu amor, você é tão sem graça assim que você precisa da história do outro pra você ter uma narrativa? Meio pesado, mas é a realidade. Ao invés de você viver a sua vida, você vai ficar comentando a vida do outro. Mas é meio que absurdo, assim, mas eu também super entendo. Tem gente que deixa de mudar de profissão,
que de sair de um relacionamento ou de fazer uma escolha super importante na vida por medo. É muito surreal. Primeiro, terapia. Sempre falo isso pra vocês. Façam terapia. Porque a gente acha que a gente é tão especial assim, a ponto de achar que as pessoas se importam muito com o que a gente faz. Nós não somos tão especiais assim. A nossa vida não é tão assistida como a gente acha que ela é, sabe? A gente acha que a gente é o protagonista da nossa vida. Não, nós somos o protagonista da nossa vida, não na do outro. Tá todo mundo tão ocupado com essas próprias coisas que às vezes as pessoas só não se importam com você. E é isso. As pessoas estão tão ocupadas com os próprios problemas, com as próprias vidas, que às vezes, gente, elas não vão lembrar de você. Podem ser suas amigas, mas às vezes elas não vão lembrar de você. Porque tá todo mundo tão com tanto problema, com tanta coisa pra lidar, que esquece. E às vezes não viu o que você fez. E isso não torna ninguém uma pessoa, um péssimo amigo. Não. Isso é só que tá todo mundo ocupado com a própria vida. Então a gente tá tão preocupado no que o outro vai pensar, e às vezes a pessoa tá tão, tipo, ocupada com os problemas dela, às vezes ela nem teve tempo de ver, sabe? Então meio que desencana dessa. De, ai, não vou postar na internet porque ai, tal pessoa pode ver, ou então as pessoas, e aí vão me julgar, porque meu vídeo não teve nenhum like, porque isso, porque não teve visualização, e porque isso. Às vezes a pessoa nem viu. Às vezes a pessoa. Às vezes a pessoa olhou aquilo, falou, nossa, que brega, mas no fundo ela queria estar fazendo igual, que você teve coragem de fazer. Tem um livro, eu nunca terminei esse livro, não tenho ele aqui físico, mas eu li ele digital. Se chama A Coragem de Não Agradar. É uma conversa entre o filósofo e uma pessoa. E é literalmente isso. Eles discutem a coragem de não agradar. É baseado numa psicologia, não vou lembrar agora a abordagem né, da psicologia, mas eu quero comprar esse livro de novo. E quando eu comprar esse livro de novo, eu vou ler ele todo. Porque pelo que eu li, até onde eu cheguei, é maravilhoso e ajuda bastante na coragem de não agradar. Tava conversando com uma amiga ontem pelo FaceTime e eu falei que eu tava querendo fazer um negócio muito diferente na minha aparência. E ela falou, cara, fazer algo feio é uma puta coragem. E realmente, você mudar algo em você que a maioria considera feio é uma puta coragem. Você fazer algo sem pensar no que o outro vai pensar é uma puta coragem. E acho que a gente tem que ser mais corajoso, sabe? A gente tá tão medroso ultimamente de fazer as paradas. Nossa, essa geração que tá vindo tá super conservadora também. Gente, o que é isso? O mundo tá ficando doido. Não sei o que tá acontecendo. Ao invés de a gente avançar, parece que a gente tá regredindo em algumas não, em muitas paradas. Então a gente tem que ter mais coragem de fazer o que a gente quer. E também, se a gente não agradou alguém, ou se a gente errou com alguém, é aquela coragem de admitir e falar, pô, não te agradei e é isso aí. Eu tomei a melhor decisão que eu achei que eu fosse tomar. Eu entreguei o melhor trabalho que eu consegui naquele momento. Vamos começar a normalizar isso de que ninguém é bom de primeira, que você vai ser ruim pra caralho, pra depois você ser muito bom. Quem fica rindo, quem fica julgando, é porque, na maioria das vezes, queria ter a coragem de fazer o que a gente tá fazendo. Lá, 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 lá. Nós somos protagonistas da nossa história. Nós somos especiais pra gente. Pro outro, você não é especial. E você não é protagonista. Então, nada mais justo do que fazer o que a gente quer fazer. E é isso aí. E por hoje é só, tá, meu amor? Porque eu estou com muita fome, eu preciso comer alguma coisa. Minha barriga está roncando e eu preciso tomar uma água, porque minha voz continua uma merdinha. Beijo e até o próximo episódio.